Olá, que bom que você chegou. Chegamos a mais um programa Entre Irmãos. E eu espero que você esteja nos acompanhando ao longo dessa semana e que você possa se alegrar com tudo aquilo que você tem ouvido aqui, com cada conteúdo, com cada testemunho. Eu quero pedir a você uma gentileza. Se for possível, você se inscreva no canal, aperte o sininho para que você receba todas as notificações desse canal com um conteúdo que vai ser bem relevante. E, se possível, compartilhe para que mais pessoas, muito mais pessoas, possam ser alcançadas através do testemunho. Hoje a gente tem a grata presença de uma pessoa muito especial, uma pessoa comum, como é você, simples, mas que também faz coisas incríveis. Vocês têm que ver os vídeos dela, assim. Você olha assim para ela com aquele jeitinho tímido, mas é uma pessoa muito especial. Ela é professora, mas também é pastora, é mãe, é serva, é esposa. O nome dela é Larissa Veloso. Larissa, seja bem-vinda. Obrigada. Prazer estar aqui. A Larissa é assim, a gente meio quietinha, mas vocês têm que ver, meninas, os vídeos dela e os conteúdos que ela posta no Instagram. Você olha, você não diz que é a Larissa, mas é ela mesma. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho. Larissa, eu queria que você falasse com a gente um pouco da sua trajetória com Jesus. Como é que foi essa sua trajetória? Você é uma menina de Cabo Frio, né? Na verdade, você nasceu em Petrópolis, não é isso? Na verdade, eu sou Petrópolis, mas agora as pessoas são mais cabofrienses do que petropolitana. Isso aí, gente. Ela é de Petrópolis, Serra, né? Norte Fluminense, e tá depois foi para Cabo Frio. De Cabo Frio, ela fez um trajeto assim que Deus foi levando ela, Estados Unidos, Estônia e por aí vai, alguns países, mas vamos deixar ela contar um pouquinho. Conta para mim como é que foi essa sua trajetória, como tem sido essa sua trajetória com Jesus. Eu não nasci num lar evangélico, né? Na verdade, eu nasci num lar mesclado. Meu pai era cristão e minha mãe, ela não tinha muita religião nenhuma. Ela ia no catolicismo, ela ia às vezes no centro espírita. E eu vivia assim, indo um pouquinho com ela, indo um pouquinho com meu pai. Indo um pouquinho com ela, indo um pouquinho com meu pai. Sendo que, por volta, assim, acho que eu tinha a idade da Joy, mais ou menos, né, que é minha filha, por volta de 8, 9 anos, por aí, meus pais, eles passaram por uma crise bem grande, né, matrimonial, eles foi uma coisa que mexeu com toda a nossa família, e naquela época, experimentando um pouquinho de várias religiões, já desde muito pequena, eu me sentia em paz na igreja evangélica. Eu me sentia em paz quando eu ia com meu pai nessa igreja cristã com ele. Na época era quadrangular, se eu não me engano. E Sim. aí me levava nos cultos e eu gostava muito. Ele me deu uma Bíblia. E aí nessa época de crise, a minha mãe se converteu. Quando a minha mãe se converteu, aí ela puxou a família inteira e falou: não, agora a gente vai servir ao Senhor todo mundo junto. Quando eu vi essa mudança, né, porque foi uma mudança bem drástica, assim, e pequena, eu pude notar que a minha mãe era outra pessoa, isso mexeu muito comigo, e aí foi aí que, já nova, eu lembro que na época, depois a gente começou a frequentar a igreja Wesleyana em Petrópolis, Central, e aí eu quis com 10 anos já me batizar, porque eu vi que era, assim, a minha vida, eu percebi, assim, a diferença do ambiente familiar, a minha vida na minha casa mudou depois que a minha mãe se converteu e a gente começou assiduamente a frequentar uma igreja muito nova. Eu pedi para me batizar na época, era até uma coisa que o pastor falou: não, é melhor ela se batizar logo, porque ela tá vendo a família dela toda logo batizada. Então, desde muito pequenininha, eu comecei a perceber o quão diferente era a vida com Jesus, né? Você falou que o seu pai era cristão e a sua mãe não, mas quando ela se converte, ela vem puxando toda a família. Então, a importância da mulher na educação dos filhos. Me lembrei agora, não tem como não lembrar de Susana Wesley, mãe de John Wesley, que cuidou de 19 filhos e educou esses 19 filhos, né, trazendo-os para uma espiritualidade. Como é que é isso, Larissa? Qual o seu entendimento em relação a isso, dessa importância dos pais na educação dos filhos e esse olhar da mulher como a coluna, o esteio, né? É verdade, porque enquanto era só o meu pai sozinho, ele não conseguia manter
uma disciplina, assim, de levar a gente sempre, ele não tinha um posicionamento, e às vezes ele até, assim, saía desse posicionamento, sabe? Ele quebrava alguns princípios até mesmo dele para agradar minha mãe, mas quando minha mãe, ela se converte, aí realmente não teve mais meio termo para ninguém. Então, meu pai junto com a minha mãe. Então, quando minha mãe foi para a igreja, eu senti que era de verdade, né? Que o negócio era realmente, não era só mais uma opção, era uma coisa assim, que ia fazer parte da nossa vida, que ia ser parte da nossa história. E isso fez toda a diferença, até mesmo porque na época, né, hoje em dia muita coisa mudou, mas na época meu pai, ele ficava muito mais ausente por questões de trabalho, ele saía para trabalhar, então a minha mãe tinha um peso muito maior. As decisões que a minha mãe tomava e as atitudes que a minha mãe tomava sempre tiveram um peso muito maior por conta disso, porque meu pai, não que ele fosse um pai ausente, mas ele tinha que sair para trabalhar, e às vezes era 1, 2 empregos, e era minha mãe que ficava com a gente. Então, quando minha mãe realmente se converteu, se posicionou, o fato disso ter acontecido com ela foi muito mais impactante, porque a gente convivia muito mais. E infelizmente, felizmente, isso é uma realidade brasileira, né? O pai sai muito para trabalhar e é a mãe que educa, é a mãe que tá ali no dia a dia, e isso acaba impactando muito mais a vida de uma criança ali na primeira infância, né? E isso quando a mãe também não tem que trabalhar, né? Sim. Aí a gente vai lembrando de que a mulher sabe, ela edifica a sua casa, e a sua mãe fez isso. Ela renunciou bastante coisa, eu lembro que a gente passou até mesmo aperto financeiro, mas eu sempre lembro que a minha mãe ficou com a gente, ela vendia de tudo, né? Vendia Avon, vendia calça, vendia isso, vendia aquilo, mas ela não deixou, porque como éramos 3, ela nunca deixou a gente sozinha. E isso foi até o meu ensino médio, minha mãe ali, né, mais presente dentro de casa, cuidando da gente, e esse papel ela não quis negociar, né? Foi até às vezes eu acho que um pouco estressante para ela se negligenciou, acho que muito, né, durante esse processo. Hoje em dia eu vejo assim, mas assim, ela colheu os frutos, porque as filhas, pelo menos todas nós, estamos no caminho do Senhor, né, em princípios, e a gente vê que isso fez muita diferença, pelo menos na nossa vida, na nossa família, o fato dela estar ali fez muita diferença. Isso é bom. E como é que foi ficar um pouco longe da família? Porque você, logo assim que casou, sai de Cabo Frio, né? E vai viver longe dessa família e começar uma trajetória aí em outro país. O quanto a sua fé te ajudou nesse processo? Assim, fato de... A base que eu tive, né, com a minha casa, depois toda ativa na igreja, eu tive uma adolescência muito marcada por acampamentos, participei de muitos acampamentos, de muitas conferências, de muitas juvenilhas, de muitas vigílias, e isso tudo serviu como uma base, eu acho que para o tempo que eu precisei sair. Porque quando eu saí, eu tive um choque cultural muito grande, né? Porque eu não sabia falar inglês na época, então isso me pegou de um jeito, assim, porque eu comecei a ficar muito dependente do Yuri, né? Muito dependente, tudo eu tinha que fazer com ele, então eu não sabia o que era isso, né? Ter que tudo resolver com ele do meu lado, sem ele eu não tinha coragem. Às vezes o Yuri nem estava ali, porque estava estudando, estava trabalhando, e eu me via sozinha. E isso afetou muito, né? Eu fiquei muito sozinha, e o fato de eu ter ficado muito sozinha me colocou numa depressão, né? Eu duvidei muito da minha fé, foi um período assim bem crítico, porque eu comecei a duvidar até mesmo da existência de Deus. Acho que se fosse para falar durante toda a minha vida, acho que foi a época que eu mais desviei, que eu comecei a me perguntar, poxa Deus, eu fiz tudo direito, eu fui uma adolescente fiel, cristã, fiz tudo conforme a lei, vamos dizer assim, para chegar agora aqui e estar vivendo isso. O que eu não tive de fé naquela época, o Yuri teve por mim. E aí ele foi incansável em oração, em entrega mesmo, em jejum, em brigar mesmo no mundo espiritual pela minha vida. Eu creio que se não fosse ele ali naquela época, guerreando mesmo espiritualmente pela minha vida, eu não sei, porque eu tava muito fraca. E eu creio que foi um momento crucial, assim, porque também depois daquilo, como se fosse necessário ter dado aquela mexida para que as coisas fossem construídas com mais solidez, vamos dizer assim, né? Mas foi um período, assim, bem difícil, mas eu sempre olho para esse período como um período necessário, entendeu? A gente tem duas coisas aí, né? Família como base de tudo, né? Às vezes as pessoas reclamam, minha família é isso, minha família... Fica sem ela, você vê como é que é, né? E
a questão do achar que o cristão não tem que passar por aflições, né? O cristão não passa, ele está bem, você mesmo falou, Senhor, eu fiz tudo direito e por que que eu estou passando por isso? E Jesus mesmo disse que nós teríamos aflições no mundo, né? Se você tivesse sozinha naquele processo, como é que seria, né, Larissa? Vocês viveram muitas coisas, né? Tem história aí para contar. Durante esses 10 anos, como é que foi o processo de crescimento de vocês, espiritual, como família, e a ponto até de vocês se tornarem pastores, né? Porque vocês não eram pastores então, eram só obreiros. Como é que foi essa trajetória de 10 anos no Brasil? O que papai fez com vocês? Na verdade, quando eu voltei, né, dos Estados Unidos, eu voltei muito ferida, assim. Não é nem, eu digo, com a igreja, mas foi porque eu deixei de acreditar em muita promessa, em muita coisa que Deus prometeu para minha vida. Eu achei que eu não ia mais ser usada por Deus da maneira que eu tinha escutado a minha adolescência inteira que eu seria. Todas as promessas não faziam mais sentido para mim. E como eu tinha dificuldade por conta da questão do inglês, até ir para a igreja, para mim, se tornou uma coisa muito desafiadora, muito difícil. E chegava a ser até meio que insuportável. E aí, quando eu voltei do Brasil, eu ainda estava com esse sentimento, com essa aversão à igreja, mas era justamente por causa disso. Não foi porque ninguém fez algo comigo, mas foi porque eu comecei, eu estava tão incrédula e com tanta dificuldade de entender que não fazia sentido para mim. E aí eu lembro que a gente ficou ainda pesquisando onde a gente ia morar, porque, né, eu sou de Petrópolis, mas morei em Cabo Frio, tinha Nova Iguaçu. Onde que a gente vai morar? Depois que a gente, né, quando a gente voltou para o Brasil, dos Estados Unidos, onde que a gente vai morar? E a gente estava buscando no Senhor onde que a gente tinha que morar, e aí foi aí que a gente foi. O Yuri, a gente tinha amigos em comum, e aí ele falou assim: a gente precisa ir na igreja desses nossos amigos, assim que a gente vai em Cabo Frio. E eu não sabia por que ele estava tão cismado com essa igreja. Na verdade, o pai, né, esse pastor, ele tinha uma filha, e essa filha estudou comigo o ensino médio inteiro. E eu falei assim, eu já conheço eles, não tem nada demais nessa igreja. Então, na minha cabeça também, eu achava assim, cara, não vai ter nada demais nessa igreja. E aí a gente foi nesse primeiro culto. Nesse primeiro culto, o louvor para mim foi muito difícil. Eu lembro que eu não estava assimilando nada, mas quando ele começou a pregar, milagrosamente, depois de um bom tempo, acho que mais de um ano, que eu não conseguia sentar e ouvir uma pregação e a pregação fazer sentido para mim, ela fez sentido. E ele foi falando coisas específicas, assim, que realmente despertaram a minha atenção. E naquele dia foi crucial. Eu falei, é pra gente estar aqui. Falei, eu não gostei do louvor, eu não gostei da igreja em si, mas essa palavra foi a primeira vez, depois de muito tempo, que eu me senti assim, saciada espiritualmente, que alguma coisa fez sentido, que alguma coisa entrou e ficou, porque antes não ficava, passava, logo eu esquecia. E aí, a partir daí, andando com esse casal, que foi, né, que são os nossos pais espirituais hoje em dia, andando com eles de perto, convivendo com eles de perto, sendo muito ministrada e muito cuidada por eles, eu voltei a crer. E aí, nesse processo aí desses 10 anos andando com esse casal, sendo ministrada, sendo discipulada por eles, sendo muito cuidada também espiritualmente. E foi isso, basicamente, esses 10 anos aí foi muito importante para a gente aprender a ser cuidado, né? E a gente aprender a ser discipulado e também a aprender a discipular, né? Então, Larissa, o que é viver pela fé para você? Porque eu sei que vocês têm alguns exemplos disso, mas na realidade, né? A gente fala muito viver pela fé, mas o que é viver pela fé? Olha, de forma teórica, às vezes é até difícil de explicar. É uma coisa que a gente vive tanto na prática que na teoria, na hora de explicar para as pessoas, é complicado. E eu me vejo até às vezes um pouco assim gaguejando peraí, o que é viver na fé? Mas eu acho que se fosse para realmente, né, ter que falar o que é viver na fé, falar que é viver na dependência do Senhor, eu não sei se é muito clichê, mas é viver totalmente disponível para o agir de Deus, viver pela fé, viver totalmente à disposição do Senhor para o que Ele quer fazer na minha vida, se eu creio, se eu não creio, se eu acho que vai ser possível, se eu acho que não vai ser possível.
se racionalmente falando, eu acho que não vai dar. Viver pela fé é abrir mão de tudo isso e só ouvir a voz dele e ser conduzido pela voz dele. Para mim, eu acho que é isso. Você já passou alguma dificuldade nesse processo todo? Sim, muita, né? Muito. Principalmente a questão da depressão, depois ela acalmou, mas aí se tornou numa questão de crise de ansiedade, né? Porque aquele que não confia acaba ficando ansioso. Então, nessa minha caminhada de dependência, não foi fácil viver pela fé, e aí eu cheguei num quadro mesmo, assim, de crise mesmo, de estar vivendo tantos extremos e abrindo mão de coisas tão grandes e renunciando coisas tão fortes, que chegou uma hora que meu corpo não aguentou. E aí, como meu corpo não aguentou, eu também não consegui cuidar do meu corpo como eu deveria, e aí deu esse curto-circuito doido, né? Mas não é fácil, viver pela fé não é uma coisa fácil, e eu me vi sendo afetada mentalmente, fisicamente, né, por conta disso. Até que chegou uma hora que eu comecei a aprender a viver melhor, né? Tentar viver melhor, tentar conseguir viver pela fé, mas sem sofrer tanto no meu corpo, né? Porque é um processo de maturidade, né? Eu era muito infantil e aí agora, com o tempo, eu tô aprendendo a como é viver pela fé de uma forma mais madura. Porque, né, quando a gente é novo, adolescente, a gente vai vivendo na intensidade, a gente não mede as consequências, e eu não tô nem querendo dizer que a gente precisa medir as consequências, mas a gente vai aprendendo como que a gente consegue viver de uma forma mais madura, né? E foi bom você ter falado sobre isso, porque às vezes as pessoas romanciam muito. E não tem romantismo, né? Toma a tua cruz e vambora. E tomar a tua cruz, muitas vezes, é cair nesse processo de depressão. Assim, que me ajuda muito a Bíblia, né, tem a história de José, e eu sempre me identifico muito com José, porque José passou por muitas coisas que, quando a gente olha assim, cara, foi injusto. Foi injusto tudo que ele passou, ter sido vendido pelos irmãos dele, ter sido preso injustamente. E quando a gente para pensar em toda a história de José, a gente fala assim, mas ele era um homem tão bom, um homem tão servo, ele era tão temente ao Senhor, ele cria tanto no Senhor, ele não merecia tudo isso, mas a gente vê o tempo todo ele passando por um monte de situação adversa, mas ainda assim a Bíblia menciona de que o Senhor estava com ele, né? De que, estava na prisão, mas o Senhor estava com ele. O Senhor permitiu que ele estivesse na prisão e o Senhor estava com ele. Então, assim, a história de José sempre foi um motivo, assim, de muito, assim, alívio para mim. Falar, então eu não tô tão errada, né? Peraí, que ainda tem solução nisso. E aí, quando a gente vê tudo o que José passou, em quem ele se tornou, e o homem que ele foi, né? A gente vê que, na verdade, é uma ilusão. A gente achar que viver pela fé é só calmaria, é só bênção, é só milagre. Não, tem muito milagre, tem muita coisa boa, tem muita bênção sendo derramada, muitas conquistas, mas também tem muita dor, tem muita coisa inesperada, muitas notícias inesperadas, notícias ruins, muitas coisas que saem fora do que a gente esperava, e eu creio que é isso mesmo, sabe? Eu creio que faz parte. É confiar, né? É confiar. E por que não, né? A gente vê um Elias tendo depressão por causa de uma perseguição, a gente vê Jeremias dizendo, eu não estou aguentando mais, eu tenho vontade de botar tudo a perder, mas eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, eu tenho que continuar falando, né? E você vai vendo, você tem aí Asaf perguntando, mas por que uns estão ganhando e o justo está sofrendo, o ímpio está ganhando? Ou seja, o tempo inteiro você vê essas crises, né? A gente tem essas crises reais, não é? E não tem romance, como não tem romance na missão. As pessoas acham que é romantismo ser missionário. Não é renúncia. É o que Paulo fala, né? Já vivi no muito, já vivi no pouco, sem viver tendo comida, sem viver não tendo, e tudo eu posso naquele que me fortalece. A gente só lê o versículo 13, esquece do para trás, né? Tomou açoite, apanhou, fez, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. E hoje, você saiu, depois de 10 anos, você saiu do Brasil e agora você está na Estônia. De novo, um desafio.
Pois é. Outro Agora desafio. não é inglês, né? Agora é estoniano. É. Não é, mas ainda assim a língua é um desafio, né? Pela questão toda também, porque eu não me denomino uma pessoa introvertida, mas eu sou mesclado, eu sou os dois. Então eu sou muito fechada e a questão da comunicação às vezes é o que pesa. Até em português, se eu sei que eu vou para uma festa, se eu sei que eu vou para algum evento e eu vou falar, querendo ou não, aquilo me trava um pouco. Então eu tenho uma dificuldade, tanto é que a questão do inglês para mim de ouvir, de ler muito melhor, muito mais tranquilo do que de falar, né? Do que ter que botar para fora aquilo que eu tô pensando. Então, assim, agora na Estônia também foi o desafio do clima, né? Porque quando a gente foi, a temperatura estava bem baixa e eu não sabia muito o que esperar. Mas, assim, graças a Deus, porque agora a gente foi com uma bagagem mais cheia, né? Vamos dizer assim, a bagagem estava mais forte. Então, agora deu para aguentar. Foi diferente, né? Do que quando eu fui para os Estados Unidos. Eu realmente estava, vamos dizer assim, crua. E agora eu estava um pouco mais calejada, igual aquele bife que a gente bate, já tinha sido bastante amaciada. E Não, hoje eu fiquei um pouco mais tranquila, mais quebrantada, já menos sofrimentos. não, e vamos levar em consideração, você estava com 22 anos, então a gente pode dizer que você estava saindo da adolescência, entrando aí numa juventude, da fase mais adulta, e você já recebe um desafio grande, né? Normal. E agora, normal ter as crises. E aí você agora já tem um outro processo. Agora já é uma outra Larissa, que é mãe de 2 crianças. Você foi sem filho nenhum, agora é mãe de 2 crianças. O processo já melhorou, a bagagem já aumentou, a fé consolidou. Agora, dizer que o clima estava bem baixo é brincadeira, né? Quais são as temperaturas da história? Menos 20? Eu acho que quando a gente chegou, devia estar abaixo, devia estar... Não, o primeiro, eu até gravei um vídeo, tava light aquele dia. Menos 2, né? Mas vocês já chegaram a pegar menos 20, né? Eu nunca peguei, o Yuri pegou. Eu peguei, o menos que eu peguei foi menos 14. Mas que já foi bastante suficiente. Deus o livre. É. E como é que é sair de Cabo Frio? Eles não fazem essa pergunta para você. Não sair de Cabo Frio, terra onde o sol passa lá suas férias, mar quente e ir para uma temperatura de menos 14. Sem conhecer ninguém, assim, vamos dizer. Depois que vão passando os meses e que você vê que o tempo não muda, que a neve não some, que passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, você ainda tá com um casaco pesado, tendo que vestir roupas muito pesadas pro frio de lá, chega uma hora que realmente cansa, né? Foi essa a sensação que agora a gente tá passando férias aqui, né, no Brasil. E a sensação que eu tive é de que quando eu cheguei no Brasil, um alívio, assim, que bom, né? Porque a questão do clima a questão mais do que do clima, a questão da escuridão é o que mais pesa, né? Porque lá quando a gente chegou lá, tava já em inverno e lá no inverno amanhece 9 horas da manhã e escurece 3 horas da tarde. E essa questão de todos os dias, né? Você vendo a escuridão muito presente e ainda quando tá claro, é aquele céu nublado, quase que escuro, assim, sem nenhuma presença de luz. Chega uma hora que a gente sente que a gente já tá no nosso limite. Aí quando é fevereiro. Aí quando já é fevereiro, a gente sente que a gente já chegou no nosso limite. Para mim, esse fevereiro foi muito complicado. E eu acredito até que foi por conta de, biologicamente falando, a questão da escuridão, do frio, foi o que me deixou bem mal, né? Eu tive que me atentar bastante nesse fevereiro desse ano para a questão principalmente mental, porque foi um desafio grande. Chegou fevereiro desse ano, eu já estava assim no meu limite. Aí quando entrou março, aí começou a vir os dias mais ensolarados, a ver a flor surgir, aí tudo começa a ficar melhor, né? Mas o bom é que eu coloquei na minha cabeça que passa, né? Quando eu era nova, a sensação que eu tinha era que as coisas eram eternas, que iam durar para sempre. Mas assim como o tempo ruim vai, o tempo bom vai, tudo vai. Então, hoje em dia eu tô mais tranquila, que eu sei que não vai ser um ano de frio, um ano de escuridão, ou muitos anos. Vai ser só um tempo. E depois vai passar.
É isso. Então, o tempo, né? Tudo passa. É bom que nós temos 4 estações, né? E lá fora isso fica muito evidente. No Brasil, não. No Brasil, a gente Não. tem uma estação só, que é calor e mais calor. É, Mas lá fora, as estações são muito presentes. Então, a gente sabe que a hora que o inverno se for, a primavera logo chega e mudam é, as estações, né? é. O inverno já passou, a primavera já chegou e óleo de alegria, como diz a música, né? Vestes de louvor para um novo tempo. E Larissa, mais uma vez vocês foram direcionados por Deus para ir para a Estônia? Sim, mais uma vez, não foi ideia nossa, né? Eu acho que se fosse para ser ideia nossa, a gente escolheria outros lugares, mas foi novamente direcionamento de Deus. A gente sentiu que o nosso tempo em Cabo Frio tinha acabado e a gente ainda não tinha uma clareza muito certa para onde, né? E aí a gente foi buscando de Deus, tinha toda uma questão minha pessoal por questões de descendência, a gente estava procurando tirar descendência, então isso já estava nos levando para a Europa, porque a gente tinha esse desejo de tirar a descendência, então a gente começou a crer que o mistério estava ali na Europa. Até que Deus especificamente direcionou a Estônia. Na verdade, assim, desde quando eu fui para os Estados Unidos, eu já tinha visitado a Estônia. Eu sempre, assim, lá no fundo, eu tinha muito mais vontade de morar na Estônia do que nos Estados Unidos. E aí, quando né, a gente recebeu a confirmação mesmo de que era na Estônia, o meu coração ficou bem tranquilo, porque eu já gostava muito daquele país, apesar de eu saber que ia ser bem desafiador, mas eu já me sentia, é um país que eu já me sentia mais em casa do que os Estados Unidos, né? Sim. Porque a gente tem amigos lá, a gente tem pessoas já com alguma história, né, juntos, então já era um país também que a gente já amava já há muito tempo antes de casar, a gente se conheceu, a nossa história basicamente também começou muito lá na história, então era um país já que eu particularmente já amava, mas eu sabia que ia ser desafiador, né? É desafio, né? O Senhor vai vendo o coração e como diz lá na parábola dos talentos, né? Ele vai dando os talentos de acordo com a capacidade de cada um. É. Então, se ele encontra capacidade em você, ele vai aumentando os talentos. E à medida que você vai investindo bem, ele vai aumentando e aumentando e aumentando, porque tem um propósito. É. E é muito bom bater papo com você, Larissa. O que você gostaria de deixar diante da tua história, diante do teu caminhar com Jesus, de todas as tuas experiências? Qual a mensagem assim que você gostaria de deixar aí para os nossos irmãos do Entre Irmãos? Se eu pudesse falar para qualquer pessoa, talvez até, sei lá, para alguém que esteja passando por situações parecidas, eu não sei, mas a questão mesmo que eu gostaria de focar era: cuide da sua saúde, cuide do seu emocional, cuide de você, porque isso aqui é uma carcaça, né? A gente sabe que depois, quando a gente for para a glória, isso vai ficar, mas você cuidar bem de você, cuidar bem da sua saúde mental e física é crucial para que você cumpra o propósito do Senhor. Então, eu super recomendo você, se já tem tempo que não cuida da sua saúde, se não faz um check-up, se não come direito, se tem pendências emocionais, porque isso tudo fez muita diferença, é nítido, porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui, vamos dizer assim, o bagaço da laranja. E aí, quando eu fui para a Estônia, eu já estava bem mais curada, bem mais tratada, já com bastante discernimento do que é bom, o que não é bom para mim. Então, isso fez toda a diferença. E eu creio que isso aqui é uma ferramenta, né, que o Senhor nos deu, e a gente precisa cuidar desse tempo, porque além de ser a habitação dele, a gente precisa usar esse corpo, que é templo do Espírito Santo, como uma ferramenta nas mãos do Senhor para cumprir um propósito. Então, eu creio que isso é muito espiritual, e se eu pudesse dar uma dica para qualquer pessoa, começa por você, começa cuidando aí do seu corpo, da sua saúde mental, para que você possa, né, até mesmo ministerialmente, avançar, fluir, profissionalmente, em todos os sentidos. Você vai precisar dele, então comece por isso. Isso aí, cuidando dessa casa que é templo, né? Sim. Que é corpo, alma e espírito. Às vezes a gente está tão focado em cuidar do espírito que a gente esquece em cuidar da alma, esquece de cuidar do corpo, não é? Senão, se essa tríade não estiver funcionando bem, em algum momento vai dar
vai bugar, vai dar problema, e é preciso que tudo esteja caminhando da melhor maneira. Isso é muito bom. Você ora para nós, para terminarmos? Sim. Senhor, muito obrigado por esse momento. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu quero te agradecer por essas vidas que estão ouvindo, pela vida da Neuza, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada um deles agora, que o Senhor venha falar aos corações, que de alguma forma, Pai, o Senhor venha trazer direção, Pai. Que nesse momento o Senhor venha trazer direção para a vida das pessoas que estão ouvindo e que de alguma forma o meu testemunho, toda a minha história, tudo aquilo que eu passei com o Senhor venha fazer com que vidas sejam ativadas e que propósitos sejam ativados e que sonhos sejam ativados em nome de Jesus. Eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. Larissa, muito obrigada por compartilhar conosco a sua história. E é bom saber, porque nem todo mundo tem a coragem de falar, de expressar, de se expor, dizer, olha, eu tive essa situação, mas eu consegui superar isso e você conseguiu superar. Eu desejo, assim, de todo o coração que o seu novo tempo, chegando agora na Estônia, seja um tempo realmente fluido, que você flua como um rio desobstruído naquele lugar e que você possa abençoar muitas vidas através da sua vida e através da sua família. Amém. Gratidão por ter estado conosco aqui. Muito obrigada. E você que ficou conosco aí até esse momento, eu espero que esse testemunho tenha sido edificante para você. E preste atenção no que foi dito, cuide disso aqui. Embora, enquanto estamos aqui, o Senhor nos confiou esse corpo. Depois que a gente for, Ele vai nos dar um corpo novo, um nome novo, mas a gente vai precisar cuidar desse aqui enquanto a gente está nessa terra. Então, cuide desse corpo, dá uma olhada aí na sua saúde, preste atenção, beba água, coma comida saudável e eu te vejo no próximo programa. Fique bem e a gente se vê no próximo Entre Irmãos. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Ninguém disse que seria fácil enfrentar toda essa batalha. Ninguém disse que seria fácil, mas é o Senhor que te guarda. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.